Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Assim diz a palavra do nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, nós concluímos hoje o capítulo 9 de Mateus, e nós podemos ver até aqui o evangelista apresentando a chegada do rei, com o nascimento de Jesus e o início do seu ministério, dos capítulos 1 ao capítulo 4. Nós vimos também os valores do reino, quando Jesus traz os ensinamentos de vida lá no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7. E em seguida vimos Mateus registrando a autoridade desse rei sendo demonstrada numa série de milagres realizados por Jesus nos capítulos 8 e 9. E o que nós temos aqui é o fechamento desse capítulo, que junto com o capítulo 10 vai trazer um momento importante, não somente para o ministério de Jesus, mas para a vida dos discípulos, para o processo de discipulado que estava acontecendo. Porque se até o momento nós estávamos vendo Jesus cumprindo a missão dele, de vir ao mundo, trazendo o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus, pregando o evangelho, trazendo a mensagem de arrependimento, a partir de agora vai ficar mais evidente que os discípulos, eles estão convocados, estão inseridos nessa missão também, de anunciar o reino, de anunciar o evangelho, de pregar o arrependimento. Os discípulos de Jesus são figuras ativas na missão de Deus. E a gente não pode perder isso de vista, que Ele nos convida para fazer parte disso. E diante disso é uma grande responsabilidade, o de anunciar, o de pregar, o de ser uma testemunha do Senhor, mas precisamos encarar isso também como um privilégio. O privilégio de poder ser cooperador na obra de Deus, de ser um missionário, de ser um discípulo. E o que seguirá então, no capítulo 10, que nós começaremos a estudar a partir do domingo que vem, é justamente Jesus enviando esses discípulos de dois em dois, para irem de cidade em cidade, anunciando que a salvação prometida chegou, que o reino era chegado, que a redenção que o povo de Israel estava esperando por tanto tempo, havia chegado na pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de enviá-los, nessa sessão que nós lemos, nós observamos algumas lições, algumas diretrizes que os discípulos deveriam observar, aprender com o mestre, para seguir nessa obra, para cumprir essa obra. E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos nessa manhã. As diretrizes do rei para os seus discípulos. E nós observamos aqui 3. A primeira diretriz é a pregação do evangelho. O discípulo de Jesus precisa pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, versículo 35. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. E quando nós olhamos para a narrativa de Mateus, nos movimentos de Jesus, a gente consegue perceber essa verdade maravilhosa: Cristo está conosco. Deus está conosco. Vamos fazer um exercício de ver isso de forma mais clara. Volte seus olhos para o capítulo 8. Jesus, quando ele conclui o Sermão do Monte, no capítulo 7, nós percebemos que ele se relacionava com as pessoas. Conversava com as pessoas, andava com as pessoas. O verso 1 do capítulo 8 diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. O versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Verso 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Verso 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Verso 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor. Verso 23, então entrando ele no barco. Verso 28, tendo ele chegado a outra margem.
Veja esse movimento também no capítulo 9, verso 1. Entrando Jesus no barco. Verso 9, partindo Jesus dali. Verso 10, estando ele em casa. Verso 14, vieram depois os discípulos de João. Verso 19, e Jesus levantando-se. Verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe. Verso 27, partindo Jesus dali. Verso 32, ao retiraram-se eles. E o verso 35 é como se Jesus falasse: vamos resumir isso tudo, como se Mateus falasse, vamos resumir esse ministério, essa vida, essa andança de Jesus. Jesus ia por toda parte fazendo bem, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, curando pessoas, libertando pessoas. Ele está conosco, Ele está no nosso meio. Perceba que Jesus entra numa casa, sai de uma casa, entra num barco, vai para uma cidade, sai de cidade, pessoas aparecem diante de Jesus com todo tipo de problema. Nada escapava de Jesus. Ele mesmo se dirigia às pessoas. Jesus, ele não montou um super templo, uma super sinagoga e falou: olha, quem quiser vir, quem quiser me conhecer, que venha atrás de mim. Não, Jesus ele foi em direção às pessoas, ele se movia em direção às pessoas, ele saía de casa em casa, compartilhou momentos com pessoas pobres e pessoas ricas, gente que já conhecia Deus, mas gente também que não queria nem ouvir falar. Ele andou com o publicano, com pecadores de todo tipo, mas andou também com gente que orava e buscava Ele com sinceridade. Não havia barreiras para Jesus, Ele ia onde tinha que ir. Não havia barreiras para Cristo pregar o Evangelho. E nós, como seus discípulos, como obreiros nessa seara, nós precisamos aprender com o mestre dos mestres, que pregar o Evangelho a toda criatura, em qualquer situação, é uma tarefa indispensável. Precisamos anunciar o Evangelho. É por isso que a pregação do Evangelho que era uma primazia para o ministério de Jesus. Curas, milagres, sinais eram consequência da pregação do Evangelho. Cristo não queria, e nós já falamos sobre isso aqui, que as pessoas confundissem quem Ele era. Ele não queria ser conhecido apenas como um realizador de milagres, de sinais. Na época de Jesus, pessoas criam em outras divindades. Na época de Jesus, haviam outros falsos profetas, pessoas que se diziam também ser o Messias, haviam magos, mas Jesus pregava o Evangelho dizendo quem Ele era, por que Ele veio, para que Ele veio, e assim manifestava uma cura, um milagre. Ele chegou a perguntar: o que é mais importante, ou o que é mais difícil, curar alguém ou dizer os pecados estão perdoados? Jesus então pregava e depois curava, e a libertação vinha, e assim por diante. Isso não quer dizer que nós não devamos nos preocupar com as necessidades físicas das pessoas, materiais das pessoas. Jesus se preocupava com o que era oprimido, Jesus se preocupava com o que estava enfermo, Jesus se preocupava com o que tinha fome. Mas essa preocupação com o físico e material, sem o Evangelho, isso sem trazer de fato e mostrar de fato qual é a maior necessidade do homem, que é a reconciliação com Deus, de que ele necessita se arrepender dos seus pecados, não tem valor algum. E Jesus sabia disso. Ele usava dessas situações para apontar o reino, os valores do reino e o Evangelho. É por isso que uma teologia social que se preocupa somente com o físico, em levar o pão, em acabar com as injustiças, sem trazer o Evangelho, sem trazer a necessidade maior do homem, que é Jesus Cristo, que é o perdão dos pecados, isso não é bíblico. Jesus prega o Evangelho, ensina o Evangelho a todos. A todos. Brian Chappell, ele vai dizer que a palavra de Deus é poderosa, porque Ele está presente nela e opera por meio dela. Corroborando com essa ideia, Paulo, quando ele escreve lá aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, no capítulo 1, verso 17, e mais, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou seja, através da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, do ensino da palavra. Meu irmão, nós conhecemos esse poder. Nós sabemos, nós temos à disposição o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E diante desse poder, e com esse poder à nossa disposição, nós temos a responsabilidade de anunciá-lo, de pregar o Evangelho. Essa é uma diretriz, é uma ordem, é uma lição que todo discípulo de Jesus precisa seguir. Não apenas o pastor, não apenas o presbítero, não apenas a liderança da igreja, mas todo servo de Jesus, todo crente em Jesus Cristo, todo discípulo precisa anunciar o Evangelho. Isso não quer dizer que você vai fazer uma pregação dessa para as pessoas que estão à sua volta. Mas você vai abrir a boca para falar quem é Jesus para você. Você vai abrir a boca para falar o que Ele fez na sua vida. Você vai abrir a boca para apresentar Jesus Cristo. Isso é evangelização. Evangelização é você apresentar uma pessoa. É apresentar Jesus Cristo. Quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. Não perca de vista, querido, que como discípulo de Jesus, como discípulo desse rei, Ele nos dá a ordem, a direção, a diretriz de pregar o Evangelho. Essa é uma tarefa para todos nós. Mas o rei também deixa para os seus discípulos, ensina aos seus discípulos, que eles precisam ter compaixão pelos perdidos. A gente vê isso no verso 36. O verso 36 diz que Jesus olhava as multidões. Jesus observava as multidões. E o olhar de Jesus é um olhar atento, é um olhar penetrante. Porque Jesus via além do que os olhos humanos, além do que os olhos das pessoas que estavam à volta dele conseguiam enxergar. E não havia barreiras para o olhar de Jesus. Ele observa, independente da condição cultural, social, sexual, linguística, não há barreira para Jesus Cristo. E ele observava cada um. O texto diz que Jesus observava as multidões, não um grupo específico. Ele não olhava apenas para os seus discípulos, para os seguidores que ele já conhecia. Não olhava apenas para as pessoas que eram sensíveis ao Evangelho, mas a capacidade de Jesus de observar, de perceber, era para todos os homens. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor sonda o coração de cada um que está aqui nessa manhã. E o texto diz que ao olhar para essa multidão, o sentimento de Jesus é que ele tinha compaixão dessas multidões. Ele compadeceu-se delas, é o que diz o texto. E essa palavra compaixão aqui no grego traz um sentido de um sentimento puro, profundo. É um amor, é o sentimento de alguém que se envolve mesmo com a outra pessoa, que se compadece, que sente a dor do outro. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não estava alheio ao que o povo estava passando. Não estava insensível quanto às necessidades daqueles que o seguiam. Ele sabe o que se passa na mente e no coração daquele povo. E Jesus sabe também o que passa na sua mente e no seu coração. Ele olha para dentro de você. Ele sonda o seu coração. Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe qual é o seu sofrimento, Ele sabe qual é a sua angústia, Ele sabe qual é a sua necessidade, melhor do que você mesmo, e Ele se compadece de nós. Eu gosto muito de uma canção de Sérgio Pimenta que expressa isso muito bem. Ele diz: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Jesus, por ter sofrido, Jesus, por ter experimentado todo tipo de mazela, perseguição e dor, Ele sabe o que é sofrer. Ele se compadece de nós, em nossas dores, em nossas angústias. Vendo aquela multidão, Jesus se compadecia. Mas por que Jesus se compadecia daquela multidão? O que levou Jesus a ter esse sentimento? E o verso 36 continua: compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. A palavra aflição aqui que é usada, designa uma ovelha que estava caída, uma ovelha atormentada, ferida, que estava sendo violentada por lobos, que estava à beira da morte. Não é um sofrimento meramente psicológico, mas é algo tão intenso, a ponto de sentir realmente essa dor, uma dor física, algo que você não consegue se soltar. Esse é o sentido de aflição.
Era isso que Jesus via nas multidões. Elas estavam aflitas, estavam exaustas. O texto nos diz que Jesus, vendo essa multidão, se compadeceu delas. Elas estavam cansadas, fadigadas, atacadas, à beira da morte, porque eram ovelhas, como ovelhas que não tinham pastor. Perceba que Jesus detecta que o problema daquele povo, eles estavam perdidos, eles estavam sem rumo, eles estavam sem esperança, eles estavam distantes do Senhor. Muito mais do que uma necessidade física, do que uma dor física, a necessidade de uma cura, a pobreza, a fome. Jesus se compadece daquilo que o homem mais carece, que é o conhecimento do Senhor, que é a nossa necessidade espiritual. A maior necessidade do homem é Jesus Cristo. É o Evangelho, é a verdade. E Jesus, vendo aquelas pessoas, que elas não tinham isso, que elas não conheciam o bom pastor, que elas estavam distantes e perdidas, ele se compadece dessas ovelhas. E aqui Jesus vai fazer uma crítica aos pastores daquela época e também aos pastores e líderes da nossa época, que não se preocupam com aqueles que estão perdidos, que não se preocupam com aqueles que estão sofrendo. E aqui, de forma muito especial, ele vai falar dos escribas, dos fariseus, que eram homens que colocavam um jugo maior sobre o povo do que eles eram capazes de suportar. Um jugo que nem mesmo a liderança da época conseguia suportar, conseguia carregar, eles impunham sobre as ovelhas. Pessoas que enfatizavam o peso da lei, mas que negavam misericórdia. Jesus lá na frente, no capítulo 23, ele vai dizer isso. Verso 23 e 24, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, guias cegos, que coais o mosquito e engolisse o camelo. Esses homens não exerciam misericórdia, não exerciam a compaixão, impunham um jugo pesado sobre o povo. E nós vimos que Jesus vai fazer exatamente o inverso. Jesus, ele veio para tirar o peso da lei, para cumprir toda a lei. E ao invés de impor sobre nós um fardo pesado, ele vai dizer: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma cansada de vocês. Queridos, nós temos um pastor maravilhoso, um pastor que se compadece de nós. Por mais esforçados que possamos ser, eu, pastor Joás, pastor Ronildo, nós somos falhos e falharemos enquanto pastores, no cuidado com as ovelhas do Senhor. Podemos decepcionar os irmãos, como tenho certeza que já o fizemos. Mas temos um pastor que cuida de nós, que nunca nos decepciona. Temos um pastor que se compadece de nós, que cuida de nós e continuará cuidando. Que nos ama, que deu a sua vida por cada ovelha dele. É a esse pastor que nós devemos nos achegar. É esse pastor que nós nos esforçamos para apontar e apresentar aos irmãos. É a esse pastor que os irmãos precisam recorrer, o bom pastor. O pastor do Salmo 23, que nos conduz às águas tranquilas, ao lugar de descanso. Ele é um pastor maravilhoso. E então Mateus nos mostra aqui, de forma belíssima, uma lição preciosa para a gente. Não somente para as lideranças, que se aplicava às lideranças da época e para nós hoje, mas para todo discípulo de Jesus. Nós precisamos aprender a ter compaixão pelas pessoas. Precisamos nos compadecer por aqueles que estão aflitos, perdidos, sem esperança. Tendo Jesus como nosso referencial, como nosso Senhor, como aquele que manda em nossas vidas, precisamos, assim como Ele, ser compassivos, ter compaixão pelo perdido. E algo que ilustra isso, ou o peso disso de forma muito grande,
é uma história que está registrada no livro do Meisel, Quem Quer Ser um Missionário, quando ele conta a história, o encontro de uma missionária inglesa que foi até o Burkina Faso, o seu nome era Cat, e ela conversa com a Zenaib, ele descreve o diálogo que acontece com a Zenaib. A Cat ficou muito alegre porque viu que membros de uma tribo fulani, regional daquele país, muitos haviam se convertido, tinham conhecido Jesus Cristo e ela estava muito alegre com isso. Mas em dado momento da conversa, Zenaib fez uma pergunta que deixou Cat encurralada. Ela perguntou: Cat, o que acontece com as pessoas que morreram sem conhecer Jesus? E Cat tentou meio que responder sem ir tão direto ao ponto, mas chegou um momento que não deu, e aqui eu quero pedir permissão dos irmãos para ler um trecho do livro, que diz assim: Mas Cat, o que acontece com aqueles que morreram sem conhecer Jesus, por nunca terem ouvido falar dele? Cat, por favor. O desespero dominava a voz agora embargada de Zenaib. O que aconteceu com os meus avós, minha mãe, meu irmão mais velho, meus tios e com todos os fulanes daqui e das outras aldeias que morreram sem aprender do Evangelho? Eles não conheceram Jesus, mas também não rejeitaram, porque nem sequer tiveram a chance de ouvir falar dele. Por favor, minha irmã, por favor, me diga, eles estão mesmo condenados para sempre? As lágrimas escorriam pelo rosto de Zenaib, em antecipação à dura verdade prestes a ser confirmada. Cat sentiu um aperto no peito, um nó na garganta, que a impedia de dizer algo naquele momento sem chorar. De repente, a jovem missionária percebeu que, ainda que o presente fosse realmente belo, o destino eterno da vasta maioria dos fulanes daquela região era irremediavelmente terrível. Para os que partiram, já era tarde demais. Por favor, Cat, responda a minha pergunta. O que aconteceu com aqueles que morreram antes de você chegar? Agora Cat também chorava. Zenaib, eles estão separados de Deus para sempre. De súbito, o choro contido da garota fulane se transformou em um pranto sentido, soluçante, intenso, a vívida expressão da dor causada por uma realidade que parecia crua, dura demais de aceitar. Afinal, por que Deus condenaria à perdição aquelas pessoas tão boas, honestas, trabalhadoras, gente tão amada por Zenaib e que pereceram sem jamais terem sequer uma chance de ouvir o Evangelho de Jesus? Revolta, tristeza e confusão tomavam conta da mente da moça. O lamento lhe sacudia o peito, tirava-lhe o fôlego. Por mais ignorada que fosse, a realidade da perdição dos que morreram sem Cristo era cruel, desesperadora, e esta era a primeira vez que Cat realmente sentira a dor da condenação eterna do ser humano. Ela crescera ouvindo falar sobre os perdidos sem Cristo, mas agora seus olhos tinham sido como que abertos, e ela finalmente percebia na prática a terrível condição dos que perecem separados de Deus. A compaixão de Jesus, meus queridos, pelo pecador perdido, impulsionava Jesus Cristo a pregar. Impulsionava Jesus Cristo a compartilhar do Evangelho. Diante dos olhos de Cristo estavam pessoas que estavam trilhando para a condenação, e Jesus se compadecia dessas pessoas. Ele via aquelas pessoas sendo negligenciadas, via uma multidão de pessoas ignorantes, sem esperança, desamparadas, morrendo sem estarem preparadas para morrer. E diante dessa visão, Jesus se compadeceu delas, um sentimento profundo e sincero. E eu preciso perguntar para você, será que você tem esse sentimento quando vê pessoas aflitas ao seu redor? Você se compadece daqueles que não conhecem Jesus? Não precisamos, como o Cat fez, ir para o outro lado do mundo, para a África, para pregar para a gente perdida. Como a nossa irmã Bia fez, de sair daqui e ir para outro país, para um país difícil, para o Oriente Médio, onde tem gente perdida, para anunciar o Evangelho. Do nosso lado, em nossa casa, em nossa família, em nossa escola, no nosso trabalho, existem pessoas na mesma condição, estão perdidas, estão exaustas, estão caminhando rumo ao inferno. Qual o seu sentimento diante disso? O que você sente por essas pessoas?
Jesus se movia em direção ao pecador, anunciando o evangelho ao pecador. Nós precisamos orar e pedir que o Senhor crie em nós esse sentimento. Mas não apenas um sentimento de culpa. Poxa, eu perdi a oportunidade de pregar para aquela pessoa que morreu sem conhecer Jesus. Poxa, fulano não conhece Jesus, que triste. Não, não é um sentimento por um sentimento, mas é um sentimento que deve nos levar, nos impulsionar a anunciar, a testemunhar Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Precisamos aprender com Cristo, queridos, ter compaixão pelos perdidos. E não somente nos compadecer, mas nos mover em direção a essas pessoas. Mas por fim, Jesus nos dá uma última diretriz, e propositalmente eu coloquei ela junta, que é oração e serviço, porque oração e serviço andam juntos na vida do crente. Versos 37 e 38. Depois que Jesus olha para aquela multidão, se compadece daqueles que estavam perdidos, Jesus aqui vai se voltar para os seus discípulos. Ele não se queixa dos fariseus, não se queixa dos religiosos da época. Ele vai virar para os seus discípulos e aqui vai convidar os seus discípulos: olha, o trabalho está com vocês. Agora é a hora de vocês arregaçarem as mangas e irem para o trabalho, irem para o campo. Jesus vai mudar aqui, inclusive, a linguagem, falando de ovelha, e agora ele vai falar numa linguagem da agricultura, de campo, de colheita. Os fariseus da época olhavam sem nenhuma compaixão para aquelas multidões, olhavam como palha que deveriam ser queimadas, mas Jesus olhava para as multidões como uma linda pastagem, como uma linda colheita que estava prestes para ser colhida. Um belo campo, uma bela seara, onde cada um dos seus discípulos seria um trabalhador, onde cada um dos seus discípulos seria um ceifeiro. Os que vão, os que ficam, todos são trabalhadores e devem se envolver na seara do Senhor. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele ilustra de forma belíssima, falando que nós somos cooperadores de Deus, somos lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de trabalhar na seara, de trabalhar na missão de Deus. E antes então de enviar os seus discípulos para pregar para essas pessoas, para essas ovelhas que estavam perdidas, Jesus ordena aqui que eles orassem para que o Senhor mandasse mais trabalhadores. E o verbo aqui, a palavra rogai, não é simplesmente um pedido, é uma súplica, é implore mesmo, é uma expressão forte que remete à perseverança, à insistência. É isso que Jesus deseja dos seus discípulos em relação à obra. Ore, peça, implore, busque, rogue ao Senhor. E a gente pode fazer isso, baseado na certeza de que Deus ouve as nossas orações e atende às nossas orações. Jonathan Edwards, ele escreveu que quando Deus tem algo grande para realizar em favor da igreja, o seu desejo é que esse ato seja precedido por orações do seu povo. Deus quer que o seu povo ore. Se queremos ver colheitas, nós precisamos orar. Não existe colheita sem oração. Se nós queremos colheita na nossa família, precisamos orar. Colheita na nossa vizinhança, precisamos orar. Na nossa cidade, no nosso país, se queremos colher, é necessário que a gente rogue ao Senhor da seara. Ele responde às orações. Nós estamos diante de alguns desafios aqui na nossa igreja. O desafio da construção em Chácara Parreiral, nós temos o desafio em Santa Maria de Jetibá, nós temos um desafio que ainda é um desafio com a família Samandá e com outros que nós oramos e queremos e intencionamos trabalhar refugiados. Mas para isso, para colhermos, para ceifarmos nessas áreas, nós precisamos orar, nós precisamos rogar, nós precisamos clamar ao Senhor da seara. Precisamos orar, porque a obra é do Senhor. Precisamos orar, porque a seara é do Senhor.
A missão começa em Deus, pela vontade de Deus, feita no poder de Deus, que empodera o seu povo para chamar no mundo os eleitos de Deus, para a glória do próprio Deus. Então, meu querido, essa obra, a obra que nós fazemos, o trabalho missionário que fazemos, evangelístico, de testemunho, não é um programa da IPJC, não é um programa da IPB, não é um slogan de igreja, não é um programa de um líder. O que nós fazemos é a obra do Senhor, e por isso nós precisamos rogar ao Senhor da obra, que mande trabalhadores, que manifeste o seu poder, que toque nos corações. Isso aqui é interessante, porque Jesus, ele olha e se compadece dos corações. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu vou cuidar do coração das pessoas, mas vocês vão trabalhar, vocês vão arregaçar as mangas, vocês vão anunciar o evangelho, com o resultado, deixa que eu tomo conta. A responsabilidade de vocês é: ore ao Senhor e sirva nessa seara. Sirva ao Senhor da seara. Mas o Senhor nos chama aqui também, além de orarmos, ao serviço. Porque se por um lado somos impelidos aqui a orar, a rogar, o Senhor também nos chama ao envolvimento nesse trabalho. Isso vai ficar mais claro quando nós entrarmos no capítulo 10, quando Ele envia os seus discípulos de 2 em 2 para saírem pregando. O Senhor nos chama cada um de nós, cada um daqueles que foram alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, a irem. Nós somos chamados ao serviço, nós somos chamados ao envolvimento nessa colheita, nesse trabalho. E aqui o tom é de urgência. Onde estão os trabalhadores? Rogue ao Senhor. E meus irmãos, os trabalhadores estão aqui. Os trabalhadores somos nós. Os trabalhadores são o povo de Deus, os discípulos de Jesus. Cada um de nós devemos trabalhar, nos envolver na seara do Senhor. Na semana passada, o pastor Ronildo trouxe um texto que é muito oportuno de nós lembrarmos aqui nessa manhã. João capítulo 4, quando Jesus instiga os seus discípulos a levantarem os olhos e verem como os campos já branquejam para a ceifa. Quem vai colher? Somos nós. Cada um de nós. Precisamos parar de olhar para baixo. Precisamos parar de olhar para nós mesmos, para os nossos problemas. Sair de uma vida em si mesmada e olhar para o outro, e olhar para frente, e olhar para o campo, e se compadecer do perdido, se compadecer daqueles que necessitam ouvir de Jesus. Somos nós que trabalharemos e colheremos pelo poder que há no nome de Jesus. Como seus discípulos, precisamos orar e servir na seara do Senhor. Eu quero destacar aqui, queridos, para terminarmos, 2 coisas bem rapidamente. Primeiro, lembrar aos irmãos que Cristo é aquele que se compadece de nós. Cristo é aquele que conhece o seu coração. Cristo é aquele que conhece o nosso coração. Ele sabe da sua dor. Ele sabe do seu sentimento. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe da sua luta. Ele sabe do que você mais precisa. E é por isso que Ele, como bom pastor, Ele deu a sua vida para que você fosse uma ovelha dEle. Ele deu a sua vida para que você tivesse vida. Ele deu a sua vida para preencher o vazio do seu coração. Ele deu a sua vida para que você tivesse esperança. Ele deu a sua vida para que você tivesse reconciliação com Deus, com o seu próximo, consigo mesmo. Ele sabe o que passa na sua alma. E hoje mesmo, esse bom pastor, ele chama as suas ovelhas. Chama as suas ovelhas pelo nome, de forma que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem.
Hoje o bom pastor tem chamado você. Chamado você pelo nome. Chamado você para que você ouça a voz dele e trilhe o caminho que ele preparou para você. Para que você ouça a sua voz e seja conduzido a lugares de águas tranquilas, de pastagens verdejantes. Para que você ouça a sua voz e sinta paz, mesmo quando atravessar o vale da sombra da morte. Para que você ouça a sua voz e tenha a certeza de que Ele tem preparado para você um banquete maravilhoso. Ouça a voz do bom pastor. Siga a voz do bom pastor. Conquanto, queridos, Cristo seja o bom pastor, conquanto que Ele seja o autor e consumador da nossa fé, Ele nos chama, enquanto líderes, a cuidar das suas ovelhas, a pastorear as ovelhas que são dele. Mas nos chama também, enquanto cada discípulo, cada um como discípulo, sem ter cargo, sem ter o ofício necessariamente de pastor, de presbítero, de diácono, sem ter um cargo de liderança na igreja. Ele chama cada discípulo, cada seguidor dele, a envolver-se nessa obra de anunciar o Evangelho, de anunciar a salvação, de fazer o nome dele conhecido a todas as nações. Meus queridos, que você atente-se para essa verdade, que você atente-se para esse privilégio maravilhoso que ele te deu, mas também a grande responsabilidade. Cada um de nós prestará contas ao Senhor no grande dia. Seremos cobrados se negligenciarmos, mas seremos recompensados também se formos servos fiéis ao Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós, que possamos levar a sério e seguir as diretrizes que o Rei deixou para cada um de nós.